Sejam muito bem-vindos de volta. Welcome back, babies, ao Código 007, extraindo códigos poderosos da Bíblia. Aqui a gente está com o nosso brother Ado Melo, passando um cafezinho ali, porque a madrugada hoje promete. Alex de Jesus na área, ele que traz aqui os códigos mais doideiras. Janaína Temporim, Lanusa, seja muito bem-vinda. Brunão, nosso correspondente da BBC Londres. Valdrice, tchau ela, falando diretamente da Itália. E quem mais está aqui? Eu esqueci, calma, minha telinha baixou aqui. E agora ela, a nossa querida embaixadora do Código 007, Teacher Angela Rose. Sejam muito bem-vindos. Os códigos aqui jorram diretamente da fonte, como diz o nosso querido Adonias Mello Jr. Aqui você vai ter acesso à Bíblia descontraída, descomplicada, do seu jeito. Fica aqui que a mesa é redonda. Você pode falar, você pode debater, você pode opinar, você pode falar, não acredito em nada disso, não é assim. Mas a gente pede também uma coisa, você que está assistindo a gente. Se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha, dá aquele like maroto, clica lá no sininho, ativa o sininho, porque a gente está mandando os vídeos todos os dias aí, hein? Se você perdeu aqui o Encontro Vivo, o YouTube vai te ser muito amigão, vai te avisar que a gente subiu os vídeos para você acompanhar aí nosso estudo, evoluir o seu espírito, evoluir as 3 esferas, como diz o nosso amigo Alex, certo? Isso aí, e nos ajude a levar a palavra mais para frente. Como de costume, a gente vai iniciar conectando ao nosso querido Pai, fazendo uma oração poderosa. E a gente está no livro de João, capítulo 4, versículo 46. 4 partes, o negócio está tenso. É muito código, é muito código. Então, o nosso querido ou nossa querida pode fazer uma oração hoje aí. Quem sentiu no coração, manda bala. Vou até fechar meu microfone. Deus, nós entramos na tua presença agora porque sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que procuramos, essa vida que queremos, ela está encontrada nas tuas palavras que lemos e praticamos. Em especial, agora, Pai, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, para que o seu Espírito, o Espírito do Senhor, possa trazer discernimento ao entender a tua palavra. Essa palavra que é escrita e lida para o Espírito e para o corpo. E que o seu Espírito possa nos dar o entendimento de que possamos então entender na essência aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Colocamos também em tuas mãos, ó Pai, os nossos pedidos de oração, todos aqueles que necessitam de um acalento, todos aqueles que necessitam de um bálsamo, todos aqueles que necessitam, ó Pai, apenas necessitam, que o Senhor possa suprir qualquer coisa na vida dessas pessoas, porque o Senhor é o provedor maior, o Senhor é de onde sai todas as coisas, é através do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, a esta manhã, nesse ao renovar, que o Senhor nos renove também. Nós agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor é bom. E em nome de Jesus, sê conosco hoje. Faz com que essa palavra chegue a lugares inésperos, para que outras pessoas também sejam alcançadas na graça. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E aí, Alex, já vamos mandar bala aqui? Vocês querem ler? Querem que eu leia a minha versão nessa Bíblia linda aqui? A versão aí é top, hein, mano?
Não estou ganhando nada ainda dessa loja, não está patrocinando nosso canal, não está patrocinando nosso estudo, mas Por enquanto. quem sabe, né? Ainda não, falou bem, ainda não. Aqui somos marketing positivos. E aí, Alexão, o que Quer que eu... São os marqueteiros da palavra de Deus. Eu tive um marqueteiro de já. Big já. E aí, Alex? O meu... Já foi antigo, hein? Você quer ler aí? Você pode ler? Só vou falar aqui Posso ler? o Fala aí título. como é que tá a sua aí. A minha tá: A cura do filho de um oficial do rei. Isso aí tem pano pra manga, hein? Olha o Bruno já O meu tá, entregando ouro aí. Já. Jesus cura o filho de um funcionário público, acima do 43 ali, né? Até o 54. Boa. Leandro, a gente está em qual? João 4. João 4. 46. Versículo 43. 46º versículo do 4º capítulo do livro de John Heber. Certo? Nossa, tá Certo. todo riscado. É bom assim, a Ângela gosta assim. Eu gosto assim, quanto mais tá riscado, melhor. Ela vai puxar seus códigos aí já. Então, vou lá. Vou ler para o Bruno, que tá super barbudo, mano. Tá entrando pro nosso time. Isso aí. 46. Eu? João 4:46. Oi? Tudo bem? Falando eu? Tá, Bruno. Eu tava com o celular assim, passando assim, aí você tá mais barbudinho. Vamos lá. O Alex. Eu cheguei a olhar eu mesmo aqui agora, eu tô assim, eu tô vendo. Não, você não tá ainda assim no nível do lado, tá? O barbudão, mas tá começando. Tá Vamos começando. lá. João 4:46. Achou aí, ô Janaína? Beleza. Jesus voltou a Canaã da Galiléia. Caná, né? Sempre fala Caná. Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha uma... Isso aqui eu já li, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando veem grandes milagres." Ele respondeu: "Senhor, venha depressa." Opa, apareceu aqui Sagnat. Alguém conectou aí na parada. Não vou clicar em nada aqui, vamos ver se não cai. Voltando aqui. 49. Ele respondeu: "Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra." "Volte para casa, o seu filho vai viver," disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: "O seu filho está vivo." Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: "Ontem, à 1 da tarde, a febre passou." 5:3. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido para a Judéia, da Judéia para a Galiléia. Lindo demais. Eu lembro que eu li mesmo isso aqui. É que você leu, Leandro? Essa parte. Você leu, mas é que... Não, eu até perguntei aqui antes, eu achei que já estava no 5, né? Eu lembro agora que eu acho que eu li o 4 inteiro e a gente veio fatiando. Na sexta-feira rendeu. Um pequeno probleminha técnico aqui, ó. Para mim apareceu que foi deslogado, mas está em aberto. Opa, tá rolando. Beatriz vai rolar aqui. Tá normal. Não, normal tá, mas aparece aquela, sabe, aquela boa e velha mensagem, tipo, foi deslogado. Beleza, demorou. Vou dar um X aqui, se cair, caiu. A Beatriz tá entrando aí. Massa. Chegou. É muito interessante esse pedaço que ele começa falando que Jesus voltou mais uma vez para Caná da Galiléia, para o lugar de cana quebrada, de desprezo,
mas que ele fez o primeiro milagre. Foi um lugar que era desprezado, né? Que Galileia não era um lugar muito bem visto, não pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E ele voltou para o mesmo lugar que ele fez o primeiro milagre. Interessante, né? Ele voltou a fazer o segundo milagre no mesmo lugar que ele fez o primeiro. Foi o mesmo lugar onde ele transformou a água em vinho. E o filho, ali havia o filho do oficial do rei. Era um gentio, ele não era judeu. Mas um milagre para uma pessoa que realmente não era um judeu. Aqui a gente vê que é lindo demais. O Bruno pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas lembrando que Cafarnaum é Vila do Conforto. O mais interessante Ângela, é que ele pediu a um carpinteiro, né? Ele tinha recursos e ele pediu justamente a um carpinteiro para salvar o filho dele. Porque ele reconhecia quem era a autoridade, com certeza. Será que ele não era um dos convidados do casamento? Uma boa... realmente. Eu não Pode sei. ser. Ou ele ficou sabendo do milagre, né? Lugar Tudo é possível naquela época. Será que ele não ficou sabendo no poço? Será que ele não ficou sabendo no poço? Não, aqui ele está na... Pode ser que eu ficou sabendo, mas aqui ele não está mais no lugar do poço, ele voltou para Galileia. Não, eu acho que ele Então, só mas- ficou sabendo porque o adjetivo aqui, não sei, a gente pode ver cada versão da Bíblia, mas aqui está dizendo, ó, um alto funcionário público, ou seja, o cara era né? Não que ele era um bambambam, mas ele tinha provavelmente um cargo ali alto e devia ser um cara de influência. Então, a notícia chegou para ele, né? Tanto que ele ouviu dizer que Jesus tinha voltado. Então, ele partiu correndo para, né, tentar um contato com ele. Na minha tradução, é como se dizer assim, ó, ele era um petroliano. Era um tipo, como se fosse uma pessoa que tinha conhecimento, não era bobo, trabalhava para o rei e poderia ir, né, se destacar pelo cargo. Considerando naquela época, era uma pessoa abaixo do governador. Uhum. Ou seja, pessoa de influência. Importante, como você diz, um funcionário público. Mas não era apenas um funcionário, era o funcionário. Exatamente. Né? E quando fala assim, havia ali um oficial do rei cujo filho era doente em Cafarnaum, uma outra cidade distância. Como diz, a gente falou lá da latitude e da longitude nos nossos capítulos anteriores. Né? Às vezes ela tá, agora eu estou vendo. Né? E a questão é, ouvindo este homem que estava né, chegando a Galiléia, ou seja, ele não sabia que estava ali, mas ele ouviu rumores que ele estava por ali, provavelmente por causa do casamento. Né? A questão é, ele ouviu. Aí vem a questão, será que ele não ouviu o milagre do casamento? O milagre da transformação? Com certeza. E com certeza é um assunto que correu, né? Ou até mesmo digamos, Samaria, né? diga-se passagem, né? Não relata esse texto aqui, não está falando do casamento em si, mas foram escolhidos milagres propícios que Jesus realizou, né? Fora dos outros evangelhos exposto aqui. E esse é um que fala da cura do oficial.
cura do funcionário do primeiro escalão, do Lula, do Bolsonaro, da Beth, enfim, porque ouviram que ele havia passado por lá. Aquela coisa, eu ouvi que o Messias passou. Espera aí. É o Messias. Ele pode fazer qualquer coisa, segundo a lei de Moisés, ou até, né, escrito no livro do profeta Isaías, que fala do Messias que irá vir, fazer e desfazer. Considerando que talvez ele não tinha ouvido falar do Messias, porque ele não era o judeu puro. Mas ele creu. Ele creu, tanto que ele foi ter com Jesus, ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, lhe pedia que descesse e curasse seu filho, pois estava à beira da morte. A outra versão diz que ele dirigiu-se até ele e implorou. Então, ele não foi... No versículo 50 tem uma chave violenta, como diz o outro. Uma chave, não é só uma chave, é um pé de cabra pro homem, né? Que foi pedir, né? Nós, por exemplo, eu sou pai, a gente sabe que o Atos também é pai, o Alex é pai, o Leandro eu acho que está a caminho, né? Eu acho que já nasceu, seu filhinho já nasceu. Não, o bebezinho ainda está aguardando. Já é pai, já. Mas já é pai. Já é pai. Passa, já tem o amor de tocar ali na barriga da sua companheira, da sua esposa, e ver aquela coisa crescer e o amor tomar conta. E para um pai, se chegar se o seu filho adoecer e falar assim, olha, lá nos confins da terra tem um homem que cura. Você vai até os confins da terra para tentar para tentar a cura do seu filho. E o caso desse homem, o engraçado é que ele foi até os confins da terra, que era ali para ele, né? Achou quem era o dono dos confins da terra e a pessoa simplesmente disse, vai, teu filho vive. Porque, no entanto, ele queria que ele fosse até lá. Ele disse apenas, vai, o teu filho vive. A gente vê que na boca de Jesus existia a palavra da vida, independente de onde ele estivesse. É a mesma história do ide e proclamai o evangelho a toda criatura. Vai, o teu filho vive. E aquele homem, só na palavra dele, creu. Diz aqui. Que ato é esse de crer naquilo que um homem que você nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro, mas diz que ele creu naquela figura eminente de Jesus. Fala, Alex. Então, Bruno, você falando aí você acabou de falar aí, o homem creu. Será que ele não creu porque não já foi preparado, por exemplo, lá no casamento, ele ficou sabendo, que nem estava comentando agora no início, ou até mesmo no poço, a mulher de Samaria? Será que tudo isso não ajudou ele a crer? Ele ouviu falar de algum lugar, por isso que ele falou, não, Jesus está curando, tem um camarada lá que está curando. Da onde? Aí vem a pergunta, da onde que vem a fé? Do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele deve que ter Deus ouvido um milagre, pregando? deve ter ouvido de algum lugar, e aí veio o crer.
E aonde ele foi, pá! E o milagre Daí aconteceu. não é crer no milagre ali, é crer em Jesus, Ele na- no Messias. Então, até ele chegar a esse ponto, beleza, ele, digamos, talvez ele não creu no milagre, mas ele ouviu falar do milagre. E isso gerou fé no coração. Nesse texto fala que foi o segundo milagre que ele havia proferido. Jesus não tinha feito vários milagres. Esse era o segundo milagre. Né? E o primeiro milagre foi imposto pela sua mãe, no sentido, vai lá, ajuda o povo, porque o vinho acabou. O que vamos dar de beber para eles? O povo, a gente vai cair na boca do povo que nós não somos bons receptores. E Jesus fala para ela assim, vê que não é visto que ainda não chegou a minha hora? No outro texto, né? Eu estou contando a história. E ele fala para a mãe dele, vê que é visto que ainda não chegou a minha hora. Mas ele, de bom grado, vai lá e transforma o vinho, e o vinho, por sinal, dos melhores. Né? Convidados falou, se vocês serviram o melhor vinho do começo ao fim, normalmente a gente serve o vinho bom e depois serve o ruim, mas aqui vocês serviram os dois, do começo ao fim. Não, nós não servimos, quem serviu foi Jesus, porque ele transformou a água em vinho. E não era qualquer vinho, né? Não era qualquer vinho. Melhor vinho. Aí vem a questão. Ele ouviu falar que aquele homem estava naquela região. Mas o que ele ouviu falar? Se foi só do casamento, era ali o primeiro milagre dele. E aí? Me explica essa. A Janaína levantou a mão agora que eu vi. Desculpa, Janaína. É que eu estou no celular e tem que ficar passando umas telinhas. Janaína, depois a É. mãozinha levantada. Vamos lá, solta o verbo, mulher. Então, me chamou muita atenção, pessoal, essa passagem assim, ó. Tendo ouvido dizer, que foi o que o Bruno acabou de falar aí, que viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o teu filho que estava à morte. Na verdade, ele foi atrás do cara que ele achava que podia curar o filho dele. Ó, vou lá, esse cara está fazendo umas coisas aí, estou sabendo, e eu vou lá. Só que Jesus deu um saculejo nele e disse assim, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? E só assim depois que ele, e mesmo assim ele rogou ao Senhor que descesse antes que o filho dele morresse. E aí foi a hora que Jesus chegou e falou bem assim, seu filho vai viver. Ele poderia até saber, vocês estavam falando aí sobre ele ter, talvez, ouvido a samaritana, ou lá no casamento e tal, mas mesmo ele crendo nisso, ele ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Ele tinha ainda como que eu vou te falar a palavra? Ele construiu para si as fortalezas do medo. Isso, Ele bem creu, colocado. Ele creu descrendo. Ele creu descrendo. Mas assim, poxa, eu não estou vendo, mas eu vou crer. Mas no sacolejozinho que Deus deu a ele ali, que Jesus deu a ele ainda assim rogou. Mas entendeu? O mais interessante não é a questão do saculejo, do crer e do perecer pela cura. É ele perguntar ao funcionário dele que hora que o menino foi curado.
Ele queria ter certeza daquilo que o Jesus já tinha acabado de falar com ele. E a gente traz isso para a nossa realidade. A gente passa cada perrengue, às vezes, na vida, muita coisa. A Ângela falou da vez passada sobre algumas coisas. A gente passa uns sacolejos, a gente toma umas porradas na cara aí, desculpa o palavrão, e uns puxão de cabelo aí. Acontece coisas que a gente pensa que não vai ter solução nenhuma. E aí, mulher, por exemplo, chora, fica nervosa, não sabe o que fazer e tal. Só que a gente esquece de colocar a confiança em quem? Nele. Ele. Vem para a nossa realidade hoje. Vamos supor que o Bruno está passando por um problema com o filho dele. E talvez não é nem sei se você tem filho, tá? Nem é uma coisa grave. Mas a apreensão, o medo, a desconfiança, o temor, essas coisas todas fazem com que a gente diminua a nossa fé. E foi isso que aconteceu com esse homem aí, que a gente não sabe se era judeu ou gentil, a gente ainda, na minha Bíblia, por exemplo, não fala se é um ou outro, não coloca certo o que ele era, né? Ele era judeu simplesmente porque ele era um oficial do rei. O rei daquela época era o rei da Palestina, digamos, na área da Judéia. Não era, se fosse o governador ou alguém que fosse da guarda romana, seria especificado como um romano. E Jesus... Entendi. Jesus, por exemplo, um exemplo de uma outra mulher, a mulher que vai pedir também a cura. E Jesus fala assim, não é necessário, não seria de bom grado que eu desse pão primeiro para os meus que têm fome? Aí a mulher paga e fala assim, Senhor, mas até mesmo os cachorros, né, comem os farelos que caem. E aqui a gente vê que Jesus não deu essa exortação para ele, né? Ele via que ele também era um judeu. Talvez fosse um judeu igual lá de Samaria, o judeu que descria e cria, o judeu que ajuda o palestino, digamos assim, né, que é naquela área ali da Cisjordânia hoje. Fosse aquela pessoa. Do norte. A divisão dos reinos. Porém, ele era um oficial do rei, né? Que mesmo naquela época havia o rei, né? A descendência de um rei em Jerusalém, naquela área, porém dominada pelo Império Romano. Interessante aí, Bruno, que, assim, todo mundo, né? Porque me chamou a atenção exatamente esses versículos aí, porque Jesus dá uma chamada nele primeiro, né? Porque eles conheciam, como a gente falou dos samaritanos, ele conhecia, mas ele fala, se você não vir sinais e prodígios, você não crê? E aí disse, o oficial não quis nem ficar discutindo, ele falou, desce logo, que senão meu filho vai morrer. Meu filho para que meu filho não morra. É aquela aí, velha história. Deixa eu só pegar que eu vou ligar em 2 versículos aqui. Aí disse Jesus, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Eu gosto muito do versículo de 2 Coríntios 1:20, que toda promessa que há na palavra de Deus há em Cristo o sim e por ele o amém. E aí eu vou ligar dois ou três versículos, porque Romanos 8:25 fala que esperança que se vê não é esperança. Então, às vezes, a gente quer ver para crer. E Paulo fala que esperança que se vê não é esperança. Então, a gente, às vezes, quer ver para crer. Quando a definição de fé de Hebreus 11:1 é
crer para ver. E é interessante que tem duas palavras lá usadas para fé. É pistes e a outra eu não lembro, mas o que quer dizer lá no original é que é tomar por certo o que está escrito. Então, eles não tinham a revelação do Novo Testamento em mãos. Eles estavam tendo Jesus ali como a promessa vinda. Então, eles tinham todas as promessas que Jesus viria, mas eles não tinham toda a revelação que a gente tem hoje na mão, toda a palavra. Estava em transição, né? Eles estavam recebendo ali o Messias como cumprimento da promessa. Então, eles conheciam a promessa. Então, ele chegou até Jesus, até conhecendo, mas ainda com aquele medão. Será que é ele mesmo? Mas eu ouvi dizer Na verdade, que ele milagre. aquele medo era aquela velha história, né? Jesus era para vir num estado político, ele vem num estado totalmente diferente do que o judeu esperava. E a restauração de Israel? E a restauração do povo? Você é o judeu mesmo? Peraí, não está condizendo com o que eu... Né? Aquela velha... Ontem, no Boteco da Alma, eu falei assim, olha, o tema era, eu não vou te enganar, não. Jesus não veio para te enganar, não. Ele veio para te dar a verdade e a vida. Explica aí o Boteco da Alma. Tem gente que não sabe. O Boteco da Alma é toda segunda-feira, às 18h30, e ali a gente fala das agonias que a alma sente. Né? Ali a gente, como diz o Leozeira, a gente bebe no copo limpo. Não é o boteco, não é o copo sujo, mas é o copo limpo. Limpo da água de Deus que clareia, clarifica, enfim, te dá um novo norte na sua vida, né? Dependendo qual for a sua agonia. Não é o boteco que vai te dar esse norte, mas e sim que nós bebemos no boteco, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é aquela água do poço, né? E a gente tem a latitude e longitude todas as segundas-feiras definida ali, né? Às 18h30, horário de Brasília, lá no Clubhouse. É no Clubhouse, né? No Clubhouse. Daqui uns dias, talvez a gente se estenda para o Instagram, como dizia. Instagram. Eu não consigo ainda entrar no Clubhouse, não, porque o meu é um Samsung S9, não tem como ainda. Mas daqui a pouco eles liberam. Então, alguém já comentou lá que dá para entrar pelo Android. Estou esperando uma resposta. Eu não sei. Eu não sei. Eu também ouvi essa proeza, mas o meu cunhado disse que você tem que baixar o meu cunhado, ele faz app. Ele falou assim, se você baixar um app da isso e colocar instalado dentro desse app, vai funcionar. Eu disse, mas isso é coisa para gente nerd. Eu não estou desse nível ainda, não. Não estou nesse nível ainda. Eu sou literalmente usuária. Não tem como eu explicar. Menos eu. Não tem como eu explicar para o povo isso, não. Mas muito lindo. Voltando aqui, é muito forte, porque eu trago essa situação para a gente, porque a gente tem a promessa toda na nossa mão. E a gente sabe quem é Jesus, e a gente sabe não só dos milagres que Jesus fez na nossa vida, mas os milagres que Jesus já fez na vida de pessoas que a gente conhece. Ele ouviu falar de um milagre, mas ele creu. Aí que está aí a questão. Ele ouviu um milagre. Um milagre. E ele também não ouviu que Jesus tinha feito outra coisa a não ser pregar para a mulher de Samaria, ou começar o processo dele ali. Agora, a questão do acreditar foi tão grande, como pode esse homem ir lá pregar para a Palestina, vou dizer assim, né? Nos dias de hoje, pregar para aquela mulher de Gaza e ela acreditar e arrastar uma multidão?
só pode ser o Messias. Começou na área política, porque ali, né, na Palestina, que é até hoje, né? Como que um judeu do norte prega para um judeu do sul e ele se converte? Considerado que eles eram o cão. Não é o cão chupando manga, né? Mas na figura de impuros. Eu achei interessante que eu achei uma passagem falando disso, do cão, né? Por que ele falava do cão? Eu achei muito interessante. E aquela eu peguei do site de Israel mesmo, falando que hoje o cachorro é de casa, de dentro de casa. Naquela época, não. O cachorro era ficado na rua. Ele não ficava dentro da casa, não fazia parte da família. Os tempos mudaram, os tempos são outros. Hoje o animal faz parte da família, naquela época não. A gente aderiu o cão como se fosse na linguagem de hoje, a gente falava assim, os ratos, né? Os ratos daquele lugar. Ninguém quer rato em casa. Também, né? Se fosse na China, comeria o rato. Né? Na Índia, nem tocaria. Na Índia não pode, né? E é interessante que ele creu e foi embora. E o que me chamou muita atenção é o tempo de viagem. Ele creu e não creu, porque ele quis a comprovação de que realmente foi aquela palavra. A gente vê nesse texto aqui, aquela, como diz o outro, né? O Alex, que é da física quântica, aí vai poder explicar, né, melhor. Ele creu no ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra é o quê? Energia que flutua no ar. Energia liberada. E vibrações. Alguns dias atrás no meu Instagram, eu coloquei lá, né? A palavra tem poder de quê? Da vida e também da morte. Literalmente aqui, pela palavra, Jesus dá a vida àquele menino. Vá, o seu filho vive. Ele não disse que o seu filho vai viver. O seu filho vive. Aí eu fico imaginando, sabe o quê? Esse cara até chegar em casa, será que isso realmente vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei o quê? Porque se ele tivesse toda a certeza do mundo que isso iria acontecer, se ele tivesse crendo realmente, ele não teria indagado o funcionário dele assim que ele viu o funcionário. Eu falo que é um crendo descrendo. É um crendo esperando para ver. Porque a esperança é o que não se vê, né? Na verdade, ele fez aqui crer contra a esperança. Porque ele fez igual pelo menos um dia, né, Bruno, a viagem. Foi pelo menos um dia. Eu tô procurando aqui, né? Porque no meu tem uma pinha que a gente dá para ver. Né? Os 50 parte B deixa claro que ele creu. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui é o reino mais ou menos, e aqui é onde ele estava, onde meu dedo subiu, deu uma subida, né? Porque na câmera não vai ficar bom. Então, o mapinha, você vê que a distância percorrida é, assim, uma distância razoável, boa, considerável. Um dia de viagem, né? Naquele tempo era tudo a pé. Um dia hoje, de um lado para o outro, deve dar uns 10, 15 minutos na highway da vida. Mas sabe, perto. Eu acho que quando a bronca, eu acho que foi para ele crer. Eu acho que essa dúvida estava na bronca. Eu acho que depois da bronca, ele já creu, porque na parte B dos 50, ele fala assim, ó, o homem creu na palavra. Então, ele já foi crendo. Possa ser que ele lá na frente perguntou... Na verdade, Jesus... ele está até usando uma palavra aqui do hebraico que é pisteu.
eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele pensou que era verdade. Ele estava persuadido a acreditar, depositar a confiança. Então, a palavra que estava aqui no original é que ele creu. Ele pensou que era verdade. Ele creu. Foi Ele não, persuadido que era verdade. o fato aqui do crer é aquilo que eu falei, são as fortalezas que nós criamos para nós mesmos. Uhum. O que nos impede? Aí a Janaína falou assim, é o se da vida, né? Será? Se eu acreditar, ele vai ser curado. Mas, e se não for? Os homens vieram ao encontro dele dizendo, é o meu ou É eu? Você, talvez, porque agora parou. Parou. eu fechei o meu, eu não era. E fala que ele desceu. Então, ele desceu ali, ele já descia quando seus funcionários, seus servos vieram ao encontro dele. Imagina a alegria dos servos esperando ele também. Eles chegaram e já foram contar para ele, olha, teu filho vive, porque eles sabiam, os servos, eu creio que sabiam que ele foi procurar ajuda, procurar o Messias, procurar Jesus. Então, os servos foram ao encontro dele, e aí ele indagou que horas ele ficou melhor, só para confirmar. Eu creio que foi só uma confirmação. Eu não Porque creio se não se gerasse dúvida, não haveria milagre. eu creio que ele perguntou só para confirmar a que horas. Então ele já descia quando ele indagou. Então indagou deles a hora que se sentia melhor. Disseram ontem, a hora 7, 1h, né, Bruno? A febre o deixou. É muito lindo, porque fala que Jesus ainda não tinha levado sobre si todas as enfermidades lá de Isaías 53, mas ele já operava a cura. A palavra, aqui no meu comentário, fala a palavra de vida procedente da boca do Senhor, dá vida aos moribundos. E assim, a gente tem falado muito sobre o poder da palavra. Então, como o Bruno já falou, a palavra é energia liberada. Mas não é só a energia liberada, a palavra, ela move o reino sobrenatural e espiritual, que é muito mais real do que a gente imagina. Porque a gente... Está fechado o seu áudio. Então, a palavra, vários lugares da Bíblia fala para a gente guardar a nossa boca, porque a gente come dela. Então, depois a gente vê que lá em Efésios fala que a nossa boca tem que ser para edificar, para gerar vida e não morte. Então, a gente tem que ter uma boca que fala. E a gente vê que a palavra de Jesus gerou vida, promoveu vida. E ele fala que a gente faria a mesma coisa. Então, vocês já pensaram o poder que a gente carrega na boca? Então, a gente tem que realmente usar a nossa boca em nome de Jesus, porque o poder está nele, no nome dele, mas somos os representantes, os cristãos, pequenos cristos, testemunhos de Cristo na Terra. Então, eu já estou trazendo para hoje, viu, Bruno? Pode ir. Eu já estou esticando para hoje. Porque ele ouviu e creu. E a gente tem a palavra, tem a revelação toda na nossa mão. E a gente ouve e crê, ou a gente ainda fica tendo aquela esperança que é só quando eu ver? Porque aí a gente pegando o seu gancho da esperança, a gente fica naquela esperança.
Quem é Jesus? O que é vida? O que Né? é? Aí Jesus, aqui claramente a gente vê aqui que Jesus estava começando seu ministério, fez o primeiro milagre. Pessoas iam indagar, quem é esse homem? Que vida é essa que ele fala, né? Que fé? A questão aqui é, que fé que ele professa? Ele é judeu ou ele é gentil? Ele é do norte ou ele é do sul? É interessante, sabe o que também? Ó? O que dá para deixar, o que deixa bem claro aqui é que, por ser o primeiro milagre, vamos dizer assim, tipo assim, houve uma divulgação, aquilo que a gente estava falando, houve a palavra. Ali foi gerando, ali eu acho que Jesus foi preparando até ele chegar. A partir do momento que começou a divulgar, é onde vem a primeira bronca. Tipo assim, vai ver que ele chegou até Jesus ainda com esse, vamos dizer assim, essa pulga atrás da orelha, porque ele ouviu falar. Só que aí Jesus vai e traz ele, resgata ele, fala assim, aonde é o... Então, Jesus afirma para ele no saculejo, falando, se vocês não verem sinais e milagres acontecendo, vocês não vão crer. Exatamente. Nesse momento, Entendeu? ele traz ele para a realidade. Não, é verdade. E é onde ele foi e creu. Ele creu. Ele ouviu falar, Jesus trouxe ele estava, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha. É onde não funciona a fé. A dúvida não gera o milagre, ele é o contrário. Então, o que acontece? Jesus vai, dá a bronca nele, ele volta, e aí ele creu e foi. E aí se Então comprovou. eu vou tentar trazer para o dia de hoje. Talvez eu fique mais preso na história, mas no dia de hoje é o seguinte. Naquele tempo era o filho, né? O filho naquele tempo representava o quê? A tradição de passar a sua geração, de dar continuidade da sua família, do carregar do nome. Olha o peso que já havia ali no carregar o nome, né? De estender a sua geração, a sua descendência, né? O legado, fazer o seu império ser visto, em outras palavras. Nos dias de hoje, eu vou fazer uma pergunta aqui para quem eu estou vendo na minha tela, né, Ângela? O que você quer deixar o seu legado? O que eu quero deixar de legado? É, Uma mulher de Deus que alcançou muitas pessoas com a palavra. ok, Alex. O legado é a herança que eu quero deixar para os filhos. Qual a herança? Física, tangível, a É intangível? Jesus, porque a física Jesus não é é herança, consequência. Jesus é palavra. Jesus, porque a física é consequência. Você não respondeu a resposta. Você fez lá igual os profetas de Gileade, os sacerdotes de Gileade. Falou uma palavra bonita, mas não deu a resposta. Não, é a palavra. É a palavra. É levar a palavra vamos dizer, aos meus. Esse legado, o físico é consequência. Eles creem. Então, aí é onde está a palavra. A palavra é ok. onde o legado. É onde eles vão crer através da palavra que eu vou passar. O meu legado vai ser a palavra, o passar da palavra. Okay. E aí, o físico é a consequência. Leandro, o que você quer deixar? Que milagre você busca hoje, então? Digamos assim. Que milagre o quê? Que milagre você busca? O que você quer? Qual a coisa tangível que você quer pôr a mão? Um exemplo aqui desse homem era que queria pôr a mão no filho dele que estava morrendo. E queria que o nome dele perpetuasse. E o seu? O que você busca nesse sentido? Não sei. Não tenho uma resposta palpável para te dar assim, nesse sentido, como esse moço aí, por exemplo. Talvez o exemplo aqui para o Leandro é que ele ainda não processou aquilo que ele quer.
não sabe no momento qual é a prioridade. Posso falar, irmão? É a Lanussa. Pode, eu não te vi porque minha telinha só É aparece que eu tô com a 4. câmera fechada. Eu quero deixar, o meu legado é que meus filhos amem a Deus e meus netos também. Só para falar. Beleza. Aí a questão é, Jesus falou para aquele homem, né? Vai que teu filho vive. Deu a palavra para aquele homem. Ângela, vai que o seu legado da mulher... Já é. Né? Já é. Bruno, o seu legado de ser reverendo, proclamar a palavra de Deus e o povo tremer, estremecer, de sentir a presença de Deus naquilo que você está falando, já é. Amém. E é interessante, Bruno, que aqui no comentário ainda do Creu, ele fala assim, no Novo Testamento, para convicção e verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da alma, a confiar em Jesus ou em Deus como capaz de ajudar, ou seja, para obter ou para fazer algo, fé salvadora. Então, assim, é uma palavra que vem de encontro ao nosso... Eu creio que fala alma, mas eu creio que é uma palavra que vem de encontro ao nosso espírito, que gera essa fé. Porque a nossa alma é a parte desconfiada. A nossa alma é a desconfiada. Então, mas dentro, a gente tem o dentro que tem o que nos impele. Por que a gente creu em Jesus? Agora eu vou fazer essa pergunta, por que cada um de nós creu em Jesus? Porque a gente ouviu a palavra e sentiu um clamor dentro do Espírito Santo, e aí houve o ouvir, o clamor dentro, o crer. Aí houve a entrega e o Espírito Santo habitando em nós. Mas tem essa resposta do nosso espírito, porque o nosso espírito foi criado por Deus para ter relacionamento com Ele. E quando a gente ouve a voz da palavra, vamos dizer assim, a gente ouve a voz da palavra, porque a palavra é Jesus, é o verbo, é a ação de Deus. Quando a gente ouve a voz da palavra, tem um queimar dentro. Porque eu lembro quando eu ouvi a primeira vez falar da Bíblia, falar da palavra, no começo eu ficava questionando, eu questionava tudo. E depois eu comecei a parar para ouvir, porque aquilo queimava o meu peito. Na verdade, não foi a alma da Ângela que ouviu, foi o espírito da Ângela que ouviu. Foi o espírito, por isso que eu estou dizendo, porque ali o espírito do homem... A Janaína mais cedo, senão eu esqueço, que eu estou meio esquecido. Eu vou só finalizar aqui, depois eu já deixo eles falarem. Então, quando o homem ouviu de Jesus, o espírito dele queimou, o espírito respondeu. A alma é aquela que fica, será que? Mas o espírito responde ao chamado daquele que é a palavra viva. Então, era o próprio Jesus falando. Então, o espírito dele respondeu a essa palavra. E aí houve o casar do espírito do homem com o espírito de Deus e houve um milagre. Então, houve uma reação dentro, porque a alma vai ser aquela que vai sempre pôr os cis, a incredulidade. Por isso que fala que a nossa luta primeiro acontece com a gente mesmo aqui. Então, é só isso que eu queria acrescentar, porque quem primeiro crê é o nosso espírito quando ouve a palavra. É por isso... Verdade. É por isso que a palavra diz assim, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Pode falar, Bruno, era só isso que eu também... Não, é a questão. É a Janaína que ia falar que eu... Então, o Ado aí que está com a mão levantada. A Janaína comentou do si. Ângela, como eu estou no computador, eu não consigo procurar. Ou eu estou no celular. Na verdade, você começou falando sobre legado e aí as ideias se misturaram
e cada um estava falando sobre legado e algumas outras perguntas. Eu gostaria de falar sobre o legado que eu quero deixar. Porque eu não quero deixar para os meus filhos, porque os meus filhos já sabem o meu legado. O meu legado, eles já veem, o meu legado, eles já sentem. Eu quero atingir nações. Eu não posso atingir somente meus filhos, meus parentes e os meus amigos. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Eu quero atingir, não. Eu vou atingir. Eu vou atingir. Hoje, eu faço de tudo para ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje e assim sucessivamente. E é estudando, é ouvindo, é conversando, é fazendo esse tipo de reunião que a gente faz para que cada vez mais a gente aprende a palavra do Senhor. Não adianta eu ter lido a Bíblia já 55 milhões de vezes e não pôr em prática o que está escrito ali, entendeu? Eu quero ser lembrada pelos meus filhos, meus amigos, os meus futuros amigos e as nações ao qual eu vou atingir, o meu sorriso. Aquela mulher, ela tinha um sorriso mesmo quando ela tomava as pancadas da vida. Então, eu quero seguir a fórmula daquela mulher. Eu posso tomar pancada da vida, mas eu vou prosseguir. Eu vou seguir e eu não vou desistir. Você vai seguir, a questão, você vai seguir pela fé, pelo que você creu, viu, ouviu, testificou, e a mudança veio. É o que aconteceu com aquele homem ali. Ele queria que o filho dele vivesse. E ele foi lá, testificou, viu quem era Jesus e pediu: vai, teu filho vive. E ele simplesmente creu. Houve o si na cabeça dele? Houve. Houve Ou renovar a mente pela palavra de Deus, né? É isso que a gente vê. A gente Romanos, só renova pela palavra. A Lanusa e o Ado tá com a mão levantada, né? O próximo é o Adam. Tava aí. Desculpa pelas mãozinhas que eu não vejo tudo, tá? O que eu vejo aqui nas entrelinhas, assim, o que fica bem explícito para mim, estava lendo aqui, reli algumas partes aqui, que o cara era um oficial, era uma pessoa importante naquela época, provavelmente um oficial do Império do Romano, bom, não sei, não entendo muito bem, vocês sabem. E era um cara que ele tinha alguma autoridade naquela época lá, né? Não era qualquer um que era oficial. E uma outra coisa que eu vejo aqui também é que, com essa autoridade dele, ele como oficial, ele tinha ouvido o que Jesus tinha feito na Galileia, certo? Esse eu li centro de direito aqui. E aí, quando ele viu que Jesus estava chegando ali no vilarejo, na cidade dele, ele estava desesperado, né? Porque o filho dele estava morrendo, não sei se estava morto, enfim, tava malzão lá, e ele tinha fé. Ele tinha fé que Jesus podia curar ele. E a fé tem isso, né? É aquela dinâmica da antecipação. Você vê naquilo que você não crê, né? Você crê naquilo que você não vê. Você entrega a sua vida e Deus começa a trabalhar por aí, sabe? Você confia, você tem fé, né? E quando você tem fé, quando você confia em Deus, é como uma terra arada, né? Que está esperando só cair a semente, né? Porque muita gente pede para Deus semente, Deus manda semente, mas não crê.
mas não crê realmente, né? Mas não prepara a terra, não tem aquela dinâmica da antecipação, não prepara a terra para poder receber a semente, né? Então não adianta você querer que Deus faça as coisas quando a tua parte você não se antecipou, você não preparou o caminho para Deus mandar a chuva para aquela terra, né? E isso foi que ele fez. Ele precisou se locomover até Jesus e falar: Senhor, meu filho tá morrendo, é isso? Meu filho não tá legal, alguma coisa do tipo aí, né? Meu filho tá morrendo, por favor, cura ele. Para que meu filho não morra. Para que meu filho não morra. Então ele estava queimando. Eu escutei alguém falando aqui de queimar, ele estava queimando. Ele sabia que Jesus era a única pessoa, não tinha nenhum médico que poderia curar o filho dele. Ele creu naquilo, ele sabia disso, ele tinha a convicção daquilo, né? Que ia isso acontecer. E quando, meu irmão, quando você abre as tuas antenas assim, tua parabólica, quando você prepara teu campo assim, ó, cara, Deus começa a agir, né? E eu ficava me perguntando antes, né? Eu sempre tenho que precisar esse exemplo de mim, porque, né? Que eu tenho autoridade para falar daquilo que eu vivi. Deus só começou a realmente, ele sempre mexeu, ele sempre usou, Deus sempre trabalhou comigo, ele sempre praticamente cuidou assim de mim. Eu tenho muita fé disso. Hoje em dia eu tenho muita fé disso, que ele sempre cuidou de mim. Ele sempre cuidou, mesmo eu não estando procurando ele. Mas a partir do momento que eu comecei, que eu abri realmente meu coração para ele e permiti, e eu estava atrás de muita pergunta, sabe? Estava atrás de muita pergunta mesmo. Tinha muita pergunta assim. Deus começou a falar comigo, porque Deus não grita, né? Ele não é aquela pessoa que invade. Mano, esquece isso. Ele não vai invadir a tua casa. Você convida ele para entrar. E a partir do grita, ele sussurra, a voz dele é suave e doce, mano. Se ele aumentar meio por cento da voz dele, a gente cai duro no chão, mano. Ele sussurra. É por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente tem que ter esse contato com ele. A gente precisa estar se relacionando com ele. A mesma coisa meu filho, minha filha, por exemplo. Eu só de olhar para eles, eu já sei o que eles estão sentindo. Meu filho, por exemplo, quando eu estou focado no trabalho, ele está pegando minha atenção, se eu não olhar para ele, sabe? Eu preciso olhar para ele e observar ele um pouquinho o que está acontecendo. Então eu vejo, né? Eu preciso dar atenção, preciso colocar meu foco naquilo, né? Para poder. Então, mesma coisa que o homem, ele focou acredito que ele estava ali, ó. O espírito dele estava conectado com Deus e estava conectado com Jesus. Ele sabia que aquilo ia acontecer, né? Então foi por isso ele creu realmente. Ele se antecipou. Ele precisou dar o primeiro passo para que Deus agisse. Porque não adianta. Deus não vai falar contigo se você não buscar ele, cara. Na verdade, ele está falando o tempo inteiro. É você que não está escutando. Ele fala o tempo inteiro. A gente que não escuta por quê? Porque falta aquele relacionamento. Não está na mesma vibe que ele, né? Não está na mesma frequência que ele. Então, a gente precisa abrir o coração para ele, buscar ele, para que ele nos dê as respostas, cara. Ele me deu cada resposta ano passado. Foi o ano que eu fui, né? Final de 2019, eu falei, Senhor, agora é contigo. Agora tô aqui mesmo contigo, eu vou andar contigo. Eu decidi, eu precisei dar esse passo, né? E ele foi me dando e foi incrível, porque eu larguei 2 bandas que era para a gente estar gravando CD, fazendo coisa, né, um monte de coisa por aí. Larguei minhas 2 bandas porque eu cria que Deus tinha um propósito maior para minha vida. E realmente ele está mexendo comigo, né? Então ele me deu e o que aconteceu? O ano que a gente ia gravar a banda, que eu ia gravar 2 CDs aí com 2 bandas, a gente ia sair para de tour e fazer um monte de coisa. O que ele fez? Ele falou, aí filho, aí ó, o lockdown, a corona que tá acontecendo aí. Então para mim foi a resposta mais tem resposta maior que essa? Para mim foi perfeito tudo que Deus fez. Deus não é imperfeito. Ele faz tudo certinho. A gente que dá a longitude marcada. Pois é, a gente que fica buscando, a gente que fica procurando resposta em homens. Mano, não é nenhum pastor, não é nenhum padre,
né? Ninguém que vai te dar uma resposta. Pode ser que Deus use as pessoas para poder falar com você. Como tem muito irmã do sapatinho de fogo aí, que realmente chega até você e fala, Deus tem isso, isso e isso para você. Quando vai ver, pô, aquela pancada, e é verdade mesmo. Eu uso as pessoas. Mas você ir procurar em pessoas aquilo que está dentro de você, que você consegue conectar com Deus, ele vai clarificar isso, ele vai praticamente jogar água para que isso brote de você. Isso é maravilhoso demais. A gente procura em outras pessoas aquilo que está dentro da gente. Isso vai brotar quando a gente for pegar, beber daquela... A gente falou tanto da água, né? Da água da vida, então. Ele vai mandar aquela água da vida, né? Para poder brotar a semente que está dentro da gente. E é isso que me veio assim quando eu estava lendo aqui, escutando vocês falar também. Lanusa. Falando em crer, né, em fé, aí me veio a João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, eu acho assim, é muito lindo a gente poder, como o irmão falou agora, né? Trazer na memória as respostas de oração que a gente ora e Deus responde. Às vezes a gente até esqueceu, de repente Ele tem respondido tanto, né? As nossas orações, está sempre conosco. E quando a gente entender que isso que Ele disse, aqueles que virão após mim, farão coisas maiores do que eu fiz, e a gente colocar isso no coração, com essa fé, puxa, vai ser maravilhoso, porque, e depois ele ainda fala, para que o Pai seja glorificado no Filho. E a gente vai sempre pensar em salvar vidas, né? Em falar de Jesus, e isso é muito lindo. Isso aí. O que ele está falando aí, né? No versículo que você leu, eu não vou te enganar, eu não vou te enganar. Na linguagem de hoje, né? Eu não quero te enganar. Mas você se engana você às vezes. Não tem como eu fazer isso por você. Acho que a bateria da Janaína está acabando. Fica tranquila, Janaína. Se acabar aí, se sair, fica tranquila. Só dá um sorriso para nós. O sorriso vai ficar gravado aqui. Acho que Vai lá, Ângela, você. Vamos lá. Eu vou fazer um link aqui com o começo e com o fim dele aqui, porque 46 ele fala, então Jesus voltou mais uma vez para Caná da Galileia. A Bíblia nada é por acaso. Então, se ele está fazendo um link, é para a gente fazer o link. Então voltou Jesus mais uma vez para Caná da Galileia. Então, a gente vê que ele quis chamar a atenção. O Ado já riu. Tô pegando, teacher. Tô pegando já. A Ângela vai juntando todas as coisinhas e depois vai ligando. Vai montando. Então, se a Bíblia está chamando a atenção, então já chama a atenção. Então voltou Jesus mais uma vez para Caná da Galileia. Para aquele lugar que ele já tinha transformado água em vinho. Então, ali, agora ele transforma morte em vida. Então, a gente vê que ele só continuou a transformação que estava ocorrendo dentro, a transformação ocorre dentro, o milagre ocorre dentro, e aqui ele transforma a morte em vida. Então, a gente vê aqui que ele tá continuando, porque se João fez esse link, a gente tem que fazer também. Então, a gente tem que trazer para esse entendimento, ele faz o link. O que é o oposto à fé? O oposto à fé, aí eu tenho que voltar lá para Gênesis, que
Eu vejo o Alex dar risada. Eu vejo a carinha de vocês, ó. Aí eu tenho que voltar lá para Gênesis, porque o que aconteceu em Gênesis? O homem quis qual árvore? A do Gente, conhecimento olha, bem vamos especificar. e Ó, do a mal. Lauzi, a Luana, né? Como é que é o nome dela? Lanúcio. Lanúcio. Ó, gente, ó, esses símbolos aqui, ó, sim ou assim, a gente tem que explicar o que é, senão o pessoal vai ficar achando que a gente tá doido. Para. Isso é coisa de bastidor. Quem estiver aqui assistindo os Códigos Poderosos da Bíblia, você vai cair aqui para dentro com a gente para você saber o que é esse tal de isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá bom? Ó, isso aqui. Isso aqui é um código. Isso aqui é um código que fala muito mais do que vocês podem imaginar. Mas quebramos o raciocínio da Teacher Angel. Deixa ela terminar de falar, por favor. Ó, deixa eu continuar com o link. Quebrou meu link aqui, deixa eu pegar o link de novo. Vai lá. A gente vê que... eu só vou costurando depois. Ó. Eu deixo ir, depois eu volto costurando. E então a gente vê que o que aconteceu aqui? Teve a transformação que aconteceu dentro, um vaso de pedra, que era o lugar que eles faziam os rituais de lavar as mãos, os pés, era o lugar que estava sujo. Ali o Senhor transformou no melhor vinho que pode. Depois ele volta ali, ele foi lá nos 2 dias, né? Ele cortou caminho por Samaria, ele foi lá, voltou os 2 dias e voltou para o lugar que ele tinha feito o mesmo milagre. Então, primeiro transformação dentro, primeiro ele transformou no melhor vinho, e aí depois ele transforma morte em vida. Só que para essa transformação de morte e vida, teve que acontecer algo que contraria a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que contraria a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi lá que é na queda do homem de Gênesis. É a nossa razão. A nossa razão contraria assim, a fé, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é esse lado que nos faz questionar, nos faz querer saber, nos faz desconfiar, tem esse ses da vida. O que vai contrário a essa árvore da vida? A fé, é o crer. Então, a gente vê que aqui o crer quebrou o conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente ficar só no nível do conhecimento, a gente não rompe. Não rompe, a gente não vê milagres, a gente não rompe. Porque Jesus cortou esse caminho, né? Ele cortou em 2 dias esse caminho. Ele foi direto. Então, se a gente não exercitar a nossa fé na palavra de Deus, a gente vai ficar nesse plano. A gente vai ser vencido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu nunca posso esquecer dessa árvore, porque foi ela que levou à queda. E é ela hoje que leva muitas pessoas racionalizarem a fé, racionalizarem a palavra de Deus, trazendo a fé para a razão. Gente, a fé vai além da razão, não tem. Fé é fé, a fé rompe. A fé rompe, a fé acessa o céu, porque a gente sai dessa área de conhecimento, porque a gente vê pessoas que não têm um conhecimento experimentando milagres, experimentando esse romper. Por quê? Porque o crer quebra isso, quebra essa árvore do conhecimento. Vai além do entendimento, né, Ângela? Oi? Vai além do entendimento. Vai além do entendimento. E é por isso que nós somos chamados de loucos. Né? Sim. E o que Deus faz? Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Os sábios. Por quê? A gente está falando na verdade, essa árvore, né? Quando o Adão pecou, basicamente foi o nascimento da sua consciência. Foi o Adão, viu?
Quando o Adão pecou, foi o nascimento da sua consciência. E a sua consciência automaticamente começou a construir fortalezas do si. Do si. E Porque esse ficou si, racionalizando tudo, né? e esse si é onde que coloca dúvida naquela palavra do crer, né? É aonde que entra quem é Jesus, o que é fé, o que é vida. Porque se eu soubesse o que era vida, eu então estaria vivendo uma vida melhor. Você não vive uma vida melhor porque você colocou entre si essa barreira de crer naquilo que te dá a vida, na palavra que te dá não somente o conhecimento, né? O erro maior de Satanás instigando Eva ali não é essa árvore que te dá o conhecimento e a vida, mas é a palavra. Uhum. E nem mesmo Satanás entendeu aquilo ali, mas ele instigou porque os ciúmes, né, do homem com Deus, do relacionamento com Deus, não havia era aquela coisa do espírito. E hoje o que a gente vê aqui é realmente isso, é o espírito. Nós queremos matar esse conhecimento, né, destruir essa fortaleza que nós mesmos colocamos dentro de nós. Mas eu vou dar um chute nessas pedras aqui, porque eu estou precisando ver o outro lado. E é interessante porque, fechando a ideia, o que rompe isso? É o ouvir e crer na palavra, lá de João 12 que nós falamos. E ouvir e crer em Jesus. Porque quando a gente crê na palavra, que é a árvore da vida, a gente rompeu. Só que ainda em nós, na nossa alma, ainda tem essa luta, né, para crer inteiramente. Então, o tempo todo a gente tem que calar a voz da nossa razão e ir para a voz da fé. Como que minha fé é alimentada? Vocês podem estar se perguntando, né? Como que eu alimento a fé, então? Só através da palavra. Só através do renovar a mente pela palavra. E a palavra de Deus está registrada na nossa Bíblia. Se você não tem a sua física, celular, você pode baixar quantas você quiser livre. Então, para você que está ouvindo depois, se você ainda não tem uma, acessa o app aí do seu celular de baixar e baixa quantas você quiser. Versões que a gente usa aqui mais fácil é o NVI, a King James, e a do Leandro é a mensagem? NVI, eu acho, do Leandro. NVI? New Version. New Version, né? Então, são as versões que a gente usa mais aqui e que acabam sendo mais fáceis. Então, se você não tem uma Bíblia, baixe porque é de graça. Aí, o Alex que está com a mãozinha. Alex, chama nas esferas. Eu só queria dar um toque, o que o Ado estava falando, né? Que, tipo, você não precisa dos outros, mas Deus é tão misericordioso que usa os outros para acordar a gente, para a gente se conectar. Porque se você for ver, fala assim, puxa, mas você tem poder, então por que você não... tudo é seu, tal. Só que aí a pessoa até então ela não enxerga, então por isso que ela procura no pastor, na igreja, no ciclano, no fulano, enfim. Quando ela pega isso daí, aí ela consegue ter acesso direto. Era só isso que eu queria dar um do que o Ado estava falando, que me chamou a Deus atenção. fala assim, né? Eu adoro, gente. É que Deus fala assim, né? Deus fala, ô meu filho, tô tanto sinal, só que você não tá vendo, eu vou te dar uma coisa mais tangível. Vai lá, homem. Aí chega uma sapatinho de fogo, chega alguém assim que tá mais conectado com Deus, fala, vai lá e fala com ele. Aí por isso as pessoas chegam e falam assim, ó, Deus falou comigo para te falar. Pois é. Quando esses pessoal chegam, escuta. É por isso, né? Escuta bem, analisa, porque aí vem coisa, viu? O que você falou, Ângela?
Você tinha falado Eu alguma falei- coisa aí? Antes do... Não, eu falei que estamos indo para quase 2 horas. Aqui já falta 20 para as 2. Então já né, Aldo? Já era o gancho que eu ia pegar aí. Não, mas a gente começou, era 12h20, mais ou menos. Nós estamos 1h20 aí, mais ou menos o horário de sempre. normal. É com esse pedala Robinho de Deus aí, puxa, que a galera dá na sua orelha, que a gente vai chegando no final de mais um episódio maravilhoso aqui do nosso Código 007, onde a gente ri, onde a gente desenrola o meio de campo aí das Deixa eu escrituras. mostrar o resultado disso aqui, ó. Uma das Bíblias, olha isso. Tá tudo azulado hoje, parece que você Ela estava novinha, ó. Olha o tanto de rabisco que tem aqui já. A câmera tá com filtro azulado. Eu não sei como mexer nisso. Tudo azul desde o começo. Né? A gente até Eu achou que era preciso de ajuda dos universitários para mexer nisso. Eu não sei como mexer nisso, não. Ó, não vou Pedala Robinho de Cristo? As últimas vezes eu dei um stop sem querer, né? Que a gente faz uma oração final, não é isso? Isso. Exatamente. Aí eu dei Ô, Leandro, só repete aí, é pedala Robinho de Cristo ou de Jesus? Não, eu falei pedala Robinho de Deus, acho que foi isso. Ah, é de Deus. Mas aí você tem licença poética aí para Tá bom. post aí. Tem pedala Robinho de Deus lá no Boteco da Alma? Pra galera ficar assustada aí? Acho que não vou colar lá, não. Ou é só dose? Lá tem, lá também tem. Lá tem de tudo que você pensar. É isso aí. Como o Ado disse aí, ó, às vezes para o negócio vir em mão muito tangível, né? Aí você toma logo. Gente, eu lembrei agora, ó. E pedala. Você que já assistiu Indiana Jones? Já assistiu Indiana Jones? Tá. Tem Nossa, um Indiana bom demais, Jones rapaz. lá. Tem um Indiana Jones que é o copo de Deus, né? The ground cup, alguma coisa assim. E em uma das passagens do Indiana Jones para buscar o copo, o que ele faz? Alguém sabe? Não lembro. Não, Ele dá um passo no abismo, né? Para atravessar para o outro lado. Apenas o homem de fé passará. Tenha fé, dê o primeiro passo. Você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Assim como aconteceu lá no Indiana Jones também, ó. Pode acontecer na sua vida. Né? Ó, eu esperava isso aí da Ângela aí, mas é forte isso aí, Bruno. Foi mesmo. Os códigos aqui, tem dia que os Totorix está funcionando numa velocidade, você nem imagina. A Ângela está no ar hoje desde as 5 da manhã, ó, vai quase virar 24 daqui a pouco. Eu estou desde as 4, nós estamos juntos. Aqui é só o The Walking Dead de Deus, de Jesus. Né? Aqui a gente dorme só 35 segundos por dia. A gente está ligado quase 23 horas na fonte. Ei, gente, ó, um spoiler para você, ó, um spoiler. Quando pra nós amanhã? estamos... Não, o spoiler para agora mesmo, para você que está escutando, que ficou aqui com a gente até agora, a gente vai te dar uma gorjeta. Né? A gorjeta de Deus. Yes, keep the change, baby. Último copo. Ó, quando você está estudando no Espírito, o tempo não existe. Você quer comer mais, mais e mais e mais. Entendeu? E quando a gente está conectado, quando a gente desliga, né, mata a nossa alma e deixa o Espírito falar, ele fala coisas que já conhecem, mas que são trazidas para a nossa consciência a todo momento. E essa alegria de falar, de escutar, é a alegria do Espírito, não é a alegria do seu corpo, não, viu? É o Espírito. Então, você quer ficar aqui, se você ficou aqui até agora, é porque o seu Espírito quer mais. Então, fica com a gente. Ou até amanhã. Red Bull não adianta de nada. Red Bull energético não adianta de nada. Isso aí é Red Bull te mata. Red Bull vai te matar. Se você quer morrer, bebe Red Bull. Bebe Red Bull. Bebe da água da vida, rapaz. Bebe da água da vida. Dos caras, velho.
Alterou o slogan, agora vai ficar assim, Red Bull te mata. Ah, Os caras vão derrubar nosso canal, hein? Aqui a água da vida, só dá vida, só gera alegria, faz a gente querer cansado, mas a gente não vê a hora passar e quer estar aqui falando mais e mais. E tem dia que a gente vê o dia amanhecer nos bastidores. os Verdade, passarinhos bastidores. cantando. O Pior galo que é. da Ângela. O galo da A Ângela tem um Ângela. galo. O sítio Não é da- meu, tá, gente? Deixa eu explicar, porque quem está ouvindo depois não vai entender. No fundo do meu apartamento tem 2 casas com galinheiro. 2. A gente é avisado por eles. Tá na hora, tá na hora. É isso aí. Então, O que eu ia falar? Bom, a gente vai continuar um pouquinho provavelmente nos bastidores. Esses Sim. bastidores são poderosos, tá? Então, você que não caiu para dentro ainda, você que está assistindo esse vídeo aqui, maravilhoso, gravado, aqui na descrição, muito, mas muito provavelmente, certo, Leandro? Vai estar o link do Instagram, e no link do Instagram vai estar o link para o nosso Telegram. Ah, mas é complicado. É assim mesmo. Se você quiser cair para dentro, faz esse caminho que fica mais fácil. Que vai mostrar que você realmente quer cair para dentro. Entendeu? Aí lá é Estreito, irmão. O caminho é estreito. Olha a pedalada do Ado aí. O caminho é estreito. Faz o que o cara tá falando. O caminho é estreito, rapaz. Bota Tem pressão, querer? Quer bota mesmo? Vai pressão lá. nessa galera aí. toma governo. Que é isso aí. Aí você Terminando vai... aqui, ó. Ordem Se e você, decência. terminando, ó. Se você não sabe de física quântica, quão difícil é ir para esses links, abrir o link, fechar o link, é só você cair para dentro que aí você vai aprender como é que faz. E aí você vai estar na casa. Nós ensina, escreve aqui embaixo nos comentários se você concorda, se você discorda da gente, se tem alguma coisa para acrescentar, se você tem uma pergunta, fazer, meu Deus, como é que eu caio para esse Zoom maravilhoso que estão falando nos bastidores aí? Você faz esse caminho que eu disse, clica no link, cai no Instagram tem um link na bio, você cai no Telegram e lá estamos receber de braços abertos. Tamo junto. Beleza? E posso contar uma coisa? As perguntas que a gente faz durante a semana para Deus, às vezes a outra pessoa responde sem saber que ela respondeu. Olha, tá E acontece em todo lugar, né? Até nos A bastidores. pessoa responde sem saber que ela respondeu. Isso é lindo, gente. Isso É mesmo aqui, né? Agora saiba que assim é um risco que você vai correr de querer dar uma espiadinha na mesa, como que fala lá na casa mais vigiada do Brasil, aqui é a mesa redonda mais Comentada. da rede mundial dos computadores. Aqui tem, a gente já conectou vários continentes aqui. Então você vai vir para dar uma olhadinha, tal, e aí você corre o risco de ser fisgado e cair dentro desse rio do amor aí. Vou fazer Ângela. igual Jesus agora e fisgado. encerra para os bastidores. Ó, Vamos lá, vamos orar. não fala para ninguém não, viu? Fiquem off, mas tá todo mundo convidado. Não? Amém. E Ângela, você vai orar agora, né? Vamos. E antes de você orar, só vou falar. Nos bastidores vai ter continuação do que o Bruno falou aí do filme que ele assistiu do Indiana Jones, mas é só para os bastidores. Pode orar. Só deixar o... E também o que significa isso aqui e isso aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer, mas só no Eu bastidor. vou ficar aqui que eu vou descobrir. Essa, quem não estava também não entende. Só Aquele dia foi épico. Ó, E o da árvore da vida, e o da árvore da morte, o da... Meu Deus. Ele deu essa resposta sem querer. Longitude, latitude. Eu estava conectado. Longitude, latitude, assim, Deus responde. Vamos lá. Porque eu sei que Deus responde, então vamos orar. Amém. Ah, papai querido, como é bom esse tempo meditando na sua palavra, meditando e nos alimentando daquilo que o Senhor deixou para nós, sabendo que é essa palavra que renova a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. E, Senhor, nos dá tanta alegria, porque apesar do corpo cansado, às vezes com sono,
mas aqui não vemos o tempo passar e, Senhor, nos conectamos direto com a fonte de água viva, que é o Senhor quem jorra, porque o Senhor quer jorrar em nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa realmente para alcançar aqueles que o Senhor tem. Como nós falamos hoje de legado, do que nós queremos para a nossa vida, porque essa vida que passa, o que nós queremos deixar? Mas nós queremos deixar realmente a continuação da Tua palavra, do Teu reino, Senhor, alcançando vidas que agora pessoas que possam estar ouvindo essa mensagem depois também, possam ser alcançadas por essa palavra maravilhosa e tenham o seu coração incendiado, o seu espírito queime, Senhor, por essa palavra, que é a palavra da vida eterna, é a palavra da vida que é Jesus. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, obrigada por cada um que está aqui, porque já passou por aqui. Obrigada, Senhor, por aqueles que vão ouvir, por aqueles também que não puderam estar, que o Senhor esteja alcançando cada um deles, cada luta que estão enfrentando nas suas casas, os seus lares de saúde ou luta espiritual mesmo, que o Senhor envie os teus anjos e que haja libertação, porque aonde entra a tua luz, as trevas têm que sair, porque nós somos as tuas luzes a brilhar nesse mundo. Senhor, muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse grupo, por essa união maravilhosa que o Senhor nos deu no Espírito, Senhor. Meu espírito se alegra, Senhor, quando eu estou aqui. Eu oro já agradecendo em nome do Teu Filho amado, aquele que morreu, mas ressuscitou, está à Tua direita. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Maravilhoso. É isso aí. Amém. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Amanhã a gente te espera e te encontra aqui nesse abençoado canal e nesse abençoado horário. Um beijo de todos.